Meu nome é Naamá, e eu vi o mundo acabar. Eu segurei meus filhos enquanto tudo que conhecíamos afundava. Você acha que sabe o que é sobreviver? Deixa eu te contar o que é ser escolhida para viver quando todos ao seu redor morrem. Casei com um homem chamado Noé. Todos diziam que ele era louco. Construindo um barco no meio da terra seca? Riam dele. Riam de nós. Riam da nossa família. Mas eu acreditei nele. Quando me olhou nos olhos e disse que Deus havia falado, eu vi verdade. Vi medo também. Medo do que estava por vir. Nossos 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Lindos, fortes, obedientes. Eles ajudavam o pai todos os dias, carregando madeira, pregando tábuas, enquanto vizinhos zombavam. As noras vieram depois. 3 moças corajosas que escolheram casar com filhos do homem louco. Elas me chamavam de mãe, e eu as amava como minhas filhas. Por 120 anos vivemos construindo. Você ouviu bem? 120 anos. Gerações inteiras nasceram e morreram zombando de nós. Mas continuamos. A arca crescia. Enorme, impossível, absurda. Para que tudo isso, Naamá? Perguntavam. Não vai chover, diziam. Nunca choveu assim antes. Eu via Noé envelhecer sob o peso da missão. Seus ombros curvando, suas mãos calejadas, seus olhos sempre olhando o céu, esperando, temendo. Meus filhos cresceram martelando. Meu lar cheirava a piche e madeira. Nossa vida inteira girava em torno daquela estrutura gigantesca que dominava o horizonte. O mundo lá fora estava cada vez pior. Violência, perversão, crueldade. Vi coisas que uma mãe nunca deveria ver. Protegi meus filhos o quanto pude dessa maldade. Mas mesmo protegendo, eles viam, sabiam. O mundo estava podre. E mesmo assim, quando o pai dizia, vem juízo, as pessoas riam mais alto. Então chegou o dia. Deus falou com Noé. Entra na arca, tu e tua casa. Meu coração parou. Depois de tanto tempo, era real. Era agora. Os animais começaram a chegar. Aos pares, como Deus ordenou. Leões, ursos, aves, répteis. Um desfile impossível. E ainda assim, o povo zombava. Noé enlouqueceu de vez, gritavam. Agora tem zoológico. Riam enquanto ajudávamos os animais a entrar. Riam enquanto armazenávamos comida. Eu olhava para meus vizinhos. Mulheres com quem conversei por décadas. Crianças que vi nascer. E meu coração sangrava porque sabia. Sabia o que vinha. Entrem conosco, implorei. Ainda dá tempo. Mas me olhavam com pena. Coitada da Naamá, enlouqueceu junto com o marido. No 7º dia, entramos. 8 pessoas apenas. Minha família. A única família que acreditou. A única que seria salva. O peso dessa realidade era insuportável. A porta se fechou. Não por nossas mãos. Deus mesmo a selou. E naquele momento, dentro daquela arca escura e cheia de animais, eu entendi. Não havia mais volta. Por 7 dias, nada. Silêncio absoluto. Lá fora, as zombarias continuavam. Podíamos ouvir. Cadê a chuva, Noé? Gritavam batendo na madeira. Meus filhos me olhavam com dúvida nos olhos. As noras sussurravam nervosas. Será que erramos? Será que Noé realmente ouviu errado? Será que somos os loucos? Então começou. Uma gota, depois outra, depois milhares. O barulho foi aumentando até se tornar um rugido ensurdecedor. A chuva, finalmente, terrivelmente. Lá fora, o riso virou confusão. A confusão virou medo. O medo virou terror. Batiam na arca agora diferente. Noé, abre! Por favor! Tapei meus ouvidos, mas não adiantava. Os gritos, os socos na madeira, o desespero. Deixa a gente entrar, Naamá, pelos seus netos, pelas crianças. Abracei minhas noras chorando. Elas tremiam, queriam abrir. Eu queria abrir. Mas a porta estava selada por Deus. Não tínhamos poder sobre ela. A água subia. Os gritos ficavam mais agudos, mais desesperados. Vozes que conhecíamos, nomes que amávamos, morrendo, afogando.
implorando. Noé segurava minha mão com força, lágrimas escorrendo por sua barba. Ele também ouvia, também sofria, mas obedeceu. Mesmo sangrando por dentro, obedeceu. 40 dias e 40 noites. A chuva não parava. O mundo lá fora silenciou. Primeiro os gritos cessaram. Depois os gemidos. Depois, nada. Apenas água. Água batendo na arca. Água subindo, cobrindo montanhas. Água apagando tudo. Cidades, casas, memórias, pessoas. Tudo. Dentro da arca cuidávamos dos animais. Alimentando, limpando, mantendo vivos. Era nossa missão, nossa distração, nossa forma de não enlouquecer. Mas à noite, quando todos dormiam, eu chorava. Chorava pelas amigas que se foram, pelas crianças, pelos inocentes que pagaram pelos pecados dos adultos. Por que nós? Perguntei a Deus no escuro. Por que merecemos viver quando tantos morreram? Nenhuma resposta veio. Apenas o barulho da água. Meses passaram. A arca flutuava sem rumo. Não sabíamos onde estávamos. Não víamos nada além de água. Um mar infinito onde antes havia terra. Minhas noras perderam a esperança algumas vezes. Vamos morrer aqui dentro. Choravam. Nunca mais veremos terra seca. Eu precisava ser forte por elas. Deus não nos salvou para nos matar flutuando, dizia. Mas por dentro também duvidava. Quanto tempo mais? Quanto mais poderíamos aguentar? Os animais sentiam também. Inquietos, nervosos. Alguns adoeciam. Perdemos alguns. E cada perda doía. Cada vida que não conseguimos salvar pesava. Um dia, a arca parou de balançar tanto. Tínhamos encalhado. Onde? Noé disse. Monte Arará. Mas lá fora ainda era só água. Esperamos mais. Semanas. Meses. Noé soltou um corvo. Não voltou. Depois uma pomba. Voltou. Sem nada. A água ainda cobria tudo. 7 dias depois, outra pomba. Dessa vez voltou com um ramo de oliveira no bico. Vida. Havia vida lá fora. Choramos de alegria abraçados. Se você está gostando dessa história, curte esse vídeo e se inscreve no canal. Compartilha para que mais pessoas conheçam minha jornada de fé e sobrevivência. A terceira pomba não voltou. Encontrou lar. Era o sinal. Deus então falou: sai da arca. Mais de 1 ano. Passamos mais de 1 ano ali dentro. Quando a porta abriu, a luz entrou. Luz do sol que não víamos há tanto tempo. Tão forte que ardeu nos olhos. Tão linda que doeu na alma. Saímos tremendo. 8 pessoas em um mundo vazio. Os animais saíram também, correndo, voando, pulando, livres, vivos, recomeçando. Mas o mundo estava diferente. Silencioso. Nenhuma voz humana além das nossas. Nenhuma cidade. Nenhuma música. Apenas nós. Ajoelhei e beijei o chão. Terra firme. Cheiro de terra molhada. Nunca pensei que sentiria isso de novo. Chorei. Chorei muito. Noé construiu um altar. Ofereceu sacrifício. Agradecimento. Deus respondeu com promessa. Nunca mais destruiria assim. Nunca mais dilúvio. O arco-íris apareceu. Cores que nunca tínhamos visto no céu. A aliança de Deus. Sua promessa visual. E naquele momento, respirei esperança. Mas a solidão era pesada. 8 pessoas para recomeçar tudo. Repovoar a terra. Reconstruir civilização. Replantar. Recriar. Retudo. Minhas noras eram jovens ainda. Teriam filhos. Muitos filhos. Nossos netos repovoarem o mundo. Mas eu carregaria para sempre a memória do mundo que morreu. Às vezes, caminhando pela terra nova, encontrava coisas. Um pedaço de cerâmica. Um pedaço de metal. Restos do mundo antigo. Fantasmas. Guardei alguns. Não sei por quê. Talvez para lembrar. Talvez para não esquecer que aquilo foi real. Que aquelas pessoas existiram. Meus filhos queriam esquecer. Mãe, para de olhar para trás, diziam. Temos que seguir em frente. E tinham razão.
mas dói seguir em frente sobre cinzas. Plantamos. A primeira colheita foi um milagre. Ver trigo crescer de novo, uvas amadurecendo, vida brotando. Deus nos deu novo começo. Noé plantou vinhedos, fez vinho. Bebeu demais uma vez. Vi meu marido, o homem justo que Deus escolheu, quebrado pela pressão de recomeçar tudo. Não o julguei. Como julgar quem carregou tanto? Quem ouviu o mundo inteiro morrer do lado de fora? Quem obedeceu quando obedecer custou tudo? Os netos nasceram. Cada bebê era promessa. Cada choro, esperança. Cada sorriso, prova de que valeu a pena. Que a vida continua. Contava histórias para eles. Do mundo antigo, das cidades, das pessoas. Vovó, eram ruins? Perguntavam. Não todos, respondia. Alguns apenas perdidos. Ensinava minhas netas a tecer, a cozinhar, a cuidar, e sempre dizia: lembrem-se, Deus vê, Deus julga, mas Deus também salva. A culpa vinha em ondas. Culpa de sobreviver. Culpa de estar viva quando tantos morreram. Por que eu, Deus? Perguntava nas noites sem dormir. Noé dizia que era graça, não mérito. Graça, favor imerecido. Mas mesmo sabendo, a culpa mordia. Como festa quando todos ao redor choravam, aprendi a viver com ela. Com a culpa do sobrevivente. Com o peso de ser escolhida. Com a responsabilidade de honrar os que se foram. Às vezes sonhava com eles. Rostos de amigos afogando. Mãos estendidas pedindo ajuda que não pude dar. Acordava gritando. Noé me segurava. Você fez o que Deus mandou, sussurrava. Obedeceu. Mas obediência não apaga a dor. Apenas justifica. E justificativa não aquece a noite. Meus filhos se multiplicaram. Suas famílias cresceram. Tribos se formaram. Línguas se desenvolveram. Civilização renascia. Devagar, mas renascia. E eu era a matriarca, a mãe de todos. A que sobreviveu. A que viu o fim e o recomeço. O peso era imenso. Porque ser matriarca não é só dar à luz. É carregar história. É ser ponte entre o que foi e o que será. É ser memória viva. Quando olhava para meus bisnetos brincando, via futuro, mas também via passado. Crianças que morreram. Risos que foram silenciados. Vidas que nunca foram vividas. A arca ainda estava lá, no monte, apodrecendo lentamente. Monumento de madeira do que sobrevivemos. Alguns queriam queimá-la. É passado, diziam, mas Noé não deixava. É lembrança, respondia. Do que Deus fez, do que Deus pode fazer, do que acontece quando o mundo esquece dele. Temi que meus descendentes repetissem os erros, que esquecessem a lição, que pensassem ser imunes ao julgamento porque eram família de Noé. Não se esqueçam, implorava. Não foi porque éramos melhores. Foi graça, apenas graça. E graça exige humildade, não arrogância. Mas vi orgulho crescendo. Vi alguns achando que tinham direito, que eram especiais. E meu coração sangrava porque sabia onde isso levava. A Torre de Babel veio depois que parti. Mas vi o começo. Vi homens querendo alcançar céu por próprias forças. Vi soberba ressurgindo. E entendi que dilúvio não matou o pecado. Apenas adiou. Porque pecado mora no coração humano. E coração humano veio conosco para dentro da arca. Essa foi a lição mais dura. Não fomos salvos porque éramos perfeitos. Fomos salvos para ter chance de escolher diferente. Só isso. Escolha. Sempre volta para a escolha. Noé escolheu obedecer. Eu escolhi acreditar. Meus filhos escolheram seguir. E a humanidade escolheria seu caminho. Envelheci vendo o mundo renascer. Cabelos brancos, rugas profundas, mãos tremendo. Mas olhos ainda vendo. Coração ainda sentindo. Cada pôr do sol me lembrava do último antes do dilúvio. Cada nascer do sol, o primeiro depois. Vivia entre dois mundos. O que morreu e o que nasceu. Não me arrependo. Mesmo com toda a dor, não me arrependo. Porque vi Deus agir. Vi milagre. Vi promessa cumprida. Vi impossível acontecer. Quantos podem dizer isso? Que viram o mundo acabar e recomeçar?
que seguraram a mão de Deus enquanto tudo desmoronava. Minha história não é sobre heroísmo, é sobre obediência. Obediência que custou tudo, que doeu, que sangrou, mas que salvou. Porque salvação não é sempre confortável. Às vezes é arca fechada com gritos do lado de fora. Às vezes é ser escolhida quando preferia compartilhar o destino. Às vezes salvação é peso, responsabilidade. Carregar tocha da humanidade quando suas mãos tremem e seu coração quer desistir. Mas carregamos. Noé e eu. Nossos filhos. Nossas noras. 8 pessoas que se tornaram a humanidade inteira. Impossível, mas real. Quando morri, deixei mundo diferente do que conheci. Melhor? Não sei. Diferente. Cheio de promessas e perigos. Como sempre foi. Meu túmulo não tem monumentos. Apenas terra. Mesma terra que foi coberta por água. Mesma terra que secou. Mesma terra que recomeçou. Mas meu legado? Esse vive. Em cada pessoa que existe. Porque todos mesmo descendem de nós. Das 8 pessoas na arca. Você que me ouve agora é meu descendente. Meu sangue corre em suas veias. Minha história é sua história. Minha escolha permitiu sua existência. E isso me enche de responsabilidade mesmo após a morte. Porque se falhei, se ensinei errado, se não transmiti a lição, as consequências são eternas. Por isso te digo agora. Aprende. Aprende que Deus é real, que julgamento é real, que graça é real, que escolhas importam. Não zombes como zombaram. Não ignores como ignoraram. Quando Deus fala, mesmo que pareça loucura, ouve. Porque eu vi o preço de não ouvir. Vi oceano onde tinha cidade. Vi silêncio onde tinha vida. Vi fim onde tinha arrogância. E nunca, nunca esqueci. Sou Naamá, esposa de Noé, mãe da humanidade pós-dilúvio, sobrevivente do fim do mundo, testemunha da graça de Deus. Minha história é aviso e esperança. Aviso de que Deus não brinca. Esperança de que Deus salva. Mesmo quando salvação parece impossível. Carreguei culpa, dor, responsabilidade. Mas também carreguei promessa, esperança, futuro. E no final, o peso valeu. Porque aqui estamos. Você existindo. Eu tendo existido. A história continuando. A vida persistindo. Contra todas as probabilidades. O arco-íris ainda aparece. Promessa ainda vale. Deus ainda é fiel. E enquanto for assim, há esperança. Sempre há esperança. Esta é minha história. De fim e recomeço. De morte e vida. De julgamento e graça. De uma mulher que viu o impossível e sobreviveu para contar. E você? O que faria se Deus te chamasse para algo impossível? Se te pedisse para acreditar quando todos riem? Responde nos comentários. Quero saber.